Dando continuidade às videoaulas da disciplina de Banco de Dados 1, no contexto do tema Modelo, Entidade e Relacionamento, vamos prosseguir o tema apresentado. O assunto explorado na parte 1 foi justamente o conceito de atributo, no modelo, entidade e relacionamento. E agora na parte 2, o foco, o objetivo é apresentar os principais conceitos relacionados com o relacionamento entre entidades. Vamos então explorar aqui o conceito de relacionamento. Relacionamento é uma associação entre uma ou várias entidades. Então, graficamente, o relacionamento, de acordo com a notação do Peter Shane, que então nós temos outras notações para o desenho do modelo entidade e relacionamento. Então, nós temos aqui, então, nessa notação do Peter Shane, o relacionamento como um losango. Uma boa prática é associar o nome, a descrição do relacionamento, um verbo que caracteriza justamente o relacionamento entre entidades. Então, a leitura desse modelo, nós podemos então afirmar que um engenheiro, ele é alocado em muitos projetos. A leitura no sentido oposto é que um projeto pode ter alocado, a gente tem que fazer um ajuste aqui na leitura do verbo no sentido oposto. Então, um projeto pode ter alocado vários engenheiros. Então, esse conceito aqui apresentado é o conceito de cardinalidade, que compõe o modelo, que será detalhado posteriormente. Então, explorando o modelo apresentado, nós podemos afirmar que os relacionamentos expressam uma rica semântica ou significado entre os conjuntos de entidades por meio dos conceitos como cardinalidade. Então, isso aqui é a cardinalidade. Esses dois elementos aqui representam a cardinalidade, ou seja, a participação de elementos das entidades no relacionamento. Temos também restrição de participação total ou parcial, o que a gente pode afirmar que o engenheiro, nem todo engenheiro, ele participa do relacionamento, porque aqui a gente tem esse valor zero, que é uma cardinalidade mínima, que ele determina que nem todo engenheiro se relaciona com o projeto. Então, ou seja, o engenheiro, ele no relacionamento, ele tem uma participação parcial. Por outro lado, todo projeto ele se relaciona no mínimo com um engenheiro. Significa que em relação ao em função do relacionamento, a participação de um elemento de projeto, da entidade projeto, é total, ou seja, qualquer instância de projeto, ele obrigatoriamente vai participar do relacionamento. E grau de relacionamento. Então, nós temos aqui o relacionamento entre duas entidades, ou seja, o grau deste relacionamento é o grau binário. Poderíamos também ter um grau, se tivéssemos aqui mais uma entidade no relacionamento, poderíamos ter um relacionamento de grau ternário. Esses conceitos impõem restrições aos dados que alimentarão os bancos de dados. Ou seja, o exemplo aqui da restrição de participação parcial, que nem todo engenheiro ele vai participar do relacionamento. Então, isso é uma restrição que ele vai refletir no banco de dados. Outras características de um relacionamento, que os relacionamentos podem ter atributos próprios. O grau de relacionamento é o número de entidades participantes, grau 2, relacionamento binário, grau 3, relacionamento ternário, etc., como apresentado anteriormente. Então, aqui nessa figura exemplifica um relacionamento
de grau 2, ou seja, binário entre duas entidades, e a gente está destacando aqui a existência de um atributo próprio, né, do relacionamento. Justamente também uma característica possível do relacionamento. Nem todos os relacionamentos vão possuir atributos próprios. Quem determina a existência de um atributo próprio é o domínio do problema. Um conceito importante no contexto do componente relacionamento são as cardinalidades. As cardinalidades, elas determinam a quantidade de participações de um determinado elemento de uma entidade no relacionamento. Então nós temos aqui um relacionamento chamado faz, que um cliente faz pedido. E em função desse conceito de cardinalidade, surgem as cardinalidades mínimas e máximas. Então vamos ao entendimento aqui. Então nós temos aqui que um determinado cliente, ele faz pelo menos um pedido. Então isso aqui caracteriza a cardinalidade mínima. Ou seja, todo cliente ele vai participar no mínimo uma vez desse relacionamento. Podemos ter também que um cliente ele faz até muitos pedidos, ou seja, esse aqui é o grau máximo de participação no relacionamento, ou seja, um cliente ele pode se relacionar com vários pedidos, porque ele pode, o grau máximo da cardinalidade é a letra N, a N significa muitos. Por outro lado, a gente pode fazer a leitura, né, da direita para a esquerda, fazendo o ajuste no verbo do relacionamento. Então nós temos aqui que um determinado pedido ele é feito pelo menos, ou seja, isso aqui é o grau mínimo, a cardinalidade mínima, no mínimo uma vez. Então nós temos aqui caracterizado cardinalidade mínima, ou seja, se o pedido é feito, ele tem no mínimo, ele se relaciona no mínimo com o cliente. Isso aí é lógico. E qual seria a cardinalidade máxima, o grau máximo de participação no relacionamento? Então, nesse caso, um pedido ele é feito até no máximo uma vez. Ou seja, né, se um pedido é feito, ele é feito no máximo por um cliente, no mínimo por um cliente. Então isso aí caracteriza justamente a participação mínima e máxima do elemento da entidade pedido no relacionamento faz. Vamos agora explorar os tipos de relacionamentos. O primeiro deles é o relacionamento 1 para 1, onde uma entidade em A está associada no máximo a uma entidade em B. Então aqui tem o máximo. A gente observa, por exemplo, que a entidade A ela não se relaciona com nenhum elemento de B. E uma entidade de B está associada a, no máximo, uma entidade em A. Então a gente pode também ver que cada elemento de B se relaciona com, no máximo, um elemento no conjunto A. Então, isso caracteriza justamente o relacionamento entre dois conjuntos, o tipo de relacionamento 1 para 1. A fim de facilitar, vamos exemplificar então, considerando aqui dois conjuntos, um primeiro conjunto de países, um segundo conjunto de cidades. E temos aqui um relacionamento entre essas duas entidades, chamado tem capital, ou seja, um país tem capital, né, uma determinada cidade. O que a gente pode visualizar aqui? Que cada país
ele se relaciona com uma única cidade. Então, isso caracteriza justamente o relacionamento 1 para 1. Abrindo aqui um asterisco, a gente sabe, por exemplo, que existem países, pelo menos um país da África do Sul, né, que ela oficialmente ela tem uma capital política, uma capital econômica, ou coisa parecida. Mas nesse caso aqui a gente está explorando aqui o conceito, né, do tipo de relacionamento 1 para 1, onde considerando que cada país possui uma única capital política, vamos considerar assim. Então a gente visualiza que o Brasil se relaciona somente com uma cidade, Brasília, Estados Unidos somente com uma cidade, Washington, e a Argentina somente com um elemento do conjunto de cidade, que é a cidade de Buenos Aires. Como é então que é feita a modelagem, né? Como é que se representa o relacionamento entre esses dois conjuntos de elementos? Então, temos aqui então a primeira entidade país, a segunda entidade cidade, cria-se um losango, que representa um relacionamento, e coloca-se as cardinalidades. A partir dessas cardinalidades, é elaborado o modelo, né, a gente pode realizar a leitura do diagrama, inicialmente da esquerda para a direita. Né? Então, um país, ele possui, ou seja, tem como capital, no mínimo, uma cidade, no máximo, uma cidade. Okay? Então, essa é a leitura da esquerda para a direita. Podemos também realizar a leitura da direita para a esquerda. Então, uma cidade, temos que fazer o ajuste aí na identificação do relacionamento. Então, uma cidade é capital de, no mínimo, um e, no máximo, um país. Então, assim a gente faz a leitura em ambos os sentidos. Então, aqui a gente tem um outro exemplo, né, onde nós temos a entidade empregado que gerencia departamento. Então, nem todo empregado gerencia departamento. Então, como é que vamos fazer a leitura aqui? Um empregado, ele gerencia 0 ou 1 departamento. Então, essa é a leitura, vamos chamar da esquerda para a direita. Fazendo a leitura da direita para a esquerda, temos que fazer o ajuste aí no relacionamento. Então, um elemento, departamento, ele é gerenciado por, no mínimo, um empregado ou, no máximo, um empregado. Ou seja, todo departamento possui um empregado gerente. Vamos para o segundo tipo de relacionamento, que é o relacionamento 1 para N, onde uma entidade em A está associada a várias entidades em B. Então, nós temos aqui o conjunto A, o elemento A1, que se relaciona com os elementos B1 e B2, ou seja, um elemento de A com vários elementos de B. No sentido oposto, nós temos que um elemento de B, ele se relaciona no máximo com um elemento de A. A gente pode visualizar aqui que nós temos elementos de B que não se relacionam com nenhum elemento de A, e nós temos elementos de A que também podem não se relacionar com elementos de B. Então, isso caracteriza o relacionamento 1 para N. A fim de exemplificar, agora a gente alteramos aqui o relacionamento, não é mais tem capital, agora o relacionamento entre o conjunto de países e um conjunto de cidades é possui. Então nós temos aqui que, no caso o Brasil, ele possui 3 cidades aqui no conjunto de cidades: Brasília, Campinas,
Rio de Janeiro. Nós temos aqui o país Estados Unidos, com 2 cidades, Washington, Nova York. E finalmente nós temos o país Argentina se relacionando com a cidade de Buenos Aires. Então, que caracteriza que um país, né, que a gente pode visualizar aqui esse conjunto país, se relaciona com um elemento do país pode se relacionar com vários elementos do conjunto cidade. Por outro lado, cada elemento do conjunto cidade, ele só se relaciona no máximo um elemento no conjunto país. Isso caracteriza o relacionamento 1 para N, ou 1 para muitos. Vamos ver como é que fica a modelagem. Então, nós temos aqui, então, o relacionamento possui, né? Então, nós temos as entidades aqui, país, entidades, cidade. Então, esses relacionamentos, o relacionamento é representado por um losango, né? Possui. E nós temos aqui as cardinalidades. Então, vamos ver aqui como é que fica a leitura do diagrama. Então, da esquerda para a direita, então a gente pode ler o seguinte: um país, ele possui, no mínimo, uma cidade e, no máximo, muitas cidades, 1 para N. Então, a gente pode também fazer a leitura agora da direita para a esquerda. Então, nós temos que uma cidade, ela pertence a, no mínimo, um país, no máximo, um país. Ou seja, toda cidade se relaciona com, no mínimo, um país, exatamente com um país. E todo país possui, né, uma ou várias cidades. Então, isso é o que a gente... é o tipo de relacionamento 1 para muitos, ou 1 para N. Então, em resumo, né, toda ocorrência de A corresponde a 0. Então, nós temos aqui esse elemento aqui, não se relaciona com nenhum elemento de B. Então, o A3, o elemento A3 se relaciona com um elemento de B. Ou N, né? Então, esse N, justamente o elemento A1, ele se relaciona com muitos elementos de B. Então, no caso aqui, B1 e B2. Então, um exemplo aqui, um outro exemplo, né, de leitura, né, do relacionamento 1 para N. Então, um cliente, ele faz no mínimo 0 pedidos e no máximo muitos pedidos. Então, nesse caso aqui, vamos considerar que um cliente ele é cadastrado, ele até um determinado momento ele nunca realizou nenhum pedido. Ou então ele pode se relacionar várias vezes com vários pedidos, ou seja, ele pode realizar vários pedidos. Vamos fazer a leitura agora da direita para a esquerda, que é um pedido é feito, ou seja, a gente faz um ajuste aqui na denominação do relacionamento. Então, um pedido é feito por, no mínimo, um cliente, ou, no máximo, um cliente. Ou seja, todo pedido é feito por exatamente um cliente. Então, complementando aqui os conceitos do relacionamento 1 para N. Então, o número 1 significa a cardinalidade máxima de pedido, ou seja, um determinado pedido participa no máximo uma vez no relacionamento com o cliente. A letra N significa a cardinalidade de cliente, pois um determinado cliente pode relacionar-se no máximo com muitos pedidos. Aqui tem uma observação interessante, que a cardinalidade no diagrama está invertida em relação às entidades. Então, a quantidade de participação da entidade cliente no relacionamento, ela está justamente invertida, ou seja, ela pode participar várias vezes do relacionamento. Por outro lado,
né, a entidade pedido, ela pode participar do relacionamento uma única vez. Então, por isso que está aqui em destaque que a cardinalidade no diagrama está invertida em relação às entidades. Então vamos ao terceiro tipo de relacionamento, que é o relacionamento muitos para muitos, ou N para M, onde uma entidade de A, então nós temos aqui, está associada a qualquer número de entidades em B. Então nós temos aqui A1 se relaciona com B1 e B2. Então, por outro lado, nós temos aqui que a entidade B1 se relaciona com a entidade, com o elemento da entidade no conjunto A1 e com a entidade A4. Então, caracterizando justamente aí o relacionamento muitos para muitos. Vamos aqui então exemplificar. Nós temos aqui um conjunto chamado pedido e um conjunto chamado produtos. Então, e o relacionamento que ocorre entre os dois, ou seja, um pedido possui produtos. Então, o que a gente pode visualizar aqui? Que o pedido 01, ele possui produto abacate e o produto pera, ok? Nós temos que o produto pedido 03, ele possui o produto pera, o produto limão e o produto maçã. Por outro lado, né, nós podemos também visualizar que, por exemplo, o produto pera, ele se relaciona com o pedido 1 e com o pedido 3. Ou seja, então isso caracteriza que um elemento de um conjunto ele pode se relacionar com vários elementos do outro e vice-versa. Então isso caracteriza um relacionamento muitos para muitos. Então a modelagem. Então nós temos aqui conjunto de pedidos, um conjunto de produtos e um relacionamento chamado possui. Então podemos então criar o modelo, entidade de relacionamento. Então temos aqui a entidade pedido, possui produtos. Então justamente, né, esse conjunto ele gerou a entidade pedido, esse conjunto produto gerou a entidade produto e o relacionamento entre ambos gerou o losango aqui que representa o relacionamento, o modelo entidade de relacionamento, de acordo com a diagramação do Peter Shen. Então, como é que fica a leitura do diagrama? Então, a gente pode, né? Então, da esquerda para a direita, nós temos aqui um pedido, possui, no mínimo, um produto, no máximo, muitos produtos. Então, essa cardinalidade mínima 1, ela é impositiva, né? Não se imagina um pedido que não se relacione com nenhum produto. Então, e ao mesmo tempo, um pedido ele pode ter muitos produtos. Vamos fazer a leitura do diagrama da direita para a esquerda, fazendo os ajustes aí no verbo do relacionamento. Então, nós temos que um produto ele é incluído em, no mínimo, 0 pedidos e, no máximo, muitos pedidos. Então, a gente está partindo da premissa que podemos ter produtos cadastrados que eles nunca foram pedidos. E também podemos ter produtos cadastrados que eles foram pedidos muitas vezes. Então, esse é um entendimento aí das duas cardinalidades. Então, no relacionamento muitos para muitos, nós temos que toda ocorrência de A corresponde a 0, uma ou N ocorrências de B. Então, nós temos aqui, né, o A1 se relaciona com vários elementos do conjunto B e vice-versa. Nós podemos destacar aqui
o elemento B2 se relacionando com muitos elementos do conjunto A. Isso caracteriza o relacionamento N para M ou muitos para muitos. Aqui vamos explorar um conceito que é o atributo de relacionamento. Então vamos visualizar aqui que, como foi apresentado anteriormente, nós temos o conjunto pedido e o conjunto produtos. E nós temos esses números no relacionamento. Significa que no pedido 1 nós temos 100 kg de abacate. No pedido 1 nós temos 200 kg de pera. No pedido 2 nós temos 150 kg de mamão. E finalmente, no pedido 3 nós temos 100 kg de pera, nós temos 300 kg de limão e 70 kg de maçã. Então, nós precisamos colocar esse atributo de quantidade que surge do relacionamento. Onde colocá-lo? Na entidade produto? Não conseguimos porque um produto, né, ele possui, um pedido na entidade pedido? Não, porque um pedido possui vários produtos. Não podemos colocar esse atributo quantidade em produtos, porque, por sua vez, um produto ele pode estar incluído em vários pedidos. Então aqui surge, né, o conceito de atributo de relacionamento. Justamente esse atributo de quantidade, ele só pode ser colocado justamente no relacionamento. Então nós temos aqui a representação de um atributo de relacionamento chamado quantidade. Então temos aqui então mais um exemplo de modelagem muitos para muitos, N para M. E vamos apresentar aqui alguns questionamentos. Então nós temos aqui a leitura do modelo que um engenheiro ele é alocado em 0 ou muitos projetos. E por outro lado, um projeto ele aloca vários engenheiros. E temos aqui que em cada alocação temos registrada a data que um determinado engenheiro foi alocado em um determinado projeto. Então, o que nós chamamos anteriormente de atributo de relacionamento. Destacando que nem todo relacionamento muitos para muitos possui atributo de relacionamento. Vai depender do domínio do problema. Então, questionamento. Quantos projetos pode ser alocado a um determinado engenheiro? Então, nós temos aqui uma instância de engenheiro. Né? Então, a gente pode ver pela cardinalidade aqui que um engenheiro ele pode ser alocado 0, uma ou várias vezes em um projeto. Outro questionamento. Quantos engenheiros podem ser alocados em um determinado projeto? Bem, a gente pode observar aqui que a cardinalidade 1 para N, então um projeto ele participa uma ou várias vezes do relacionamento alocado. Ou seja, então um projeto ele vai possuir no mínimo um engenheiro ou no máximo vários engenheiros. Então, para registrar aí a leitura do diagrama apresentado anteriormente, então nós temos aqui que um engenheiro ele é alocado no mínimo 0, no máximo N ou em muitos projetos. Por outro lado, leitura, nós temos que um projeto, fazendo o ajuste, né, aloca no mínimo um engenheiro, no máximo muitos engenheiros, ou seja, todo projeto tem que ter pelo menos um engenheiro. Então, isso aí é uma restrição da cardinalidade mínima
do modelo. Então aqui nós temos também outro exemplo, semelhante ao anterior, onde surgiu aqui, né, um atributo de relacionamento horas, ou seja, em cada instância de relacionamento empregado alocado em projeto, é determinada a quantidade de horas que o empregado vai estar alocado no projeto. Então, né, encerramos aqui a nossa videoaula, que é a segunda parte do modelo entidade de relacionamento, onde foram explorados conceitos relacionados aos relacionamentos, ou seja, particularmente aos tipos de relacionamento, um para um para N, muitos para muitos. Até a próxima.